Oi meninas, boa noite. Hoje tô gravando à noite porque sim, tava orando ao Senhor e senti de gravar. Tô sozinha, aproveitei pra fazer esses conteúdos que a gente precisa fazer quando o coração tá cheio, né? Quando o coração tá quentinho, quando a gente tem mensagem fresca do Senhor pro coração de vocês. Hoje a gente tá no capítulo 8 do livro. Esse, para quem não sabe, né? Esse é meu livro, Como Serve, Não Como Sábia, ministrado pelo Espírito Santo ao meu coração e lançado em 2025. Para ser mais específica, a primeira edição lançada em novembro de 2025. O capítulo 8, que a gente vai falar um pouquinho hoje, é sobre escolhas. Para ilustrar esse capítulo, gente, eu trouxe um pouco da história de José do Egito. Vou abaixar um pouquinho aqui só para a gente conseguir conversar e ficar, vocês me ouvirem bem. E ali eu sinto algumas escolhas, né, que José fez, que fez com que José chegasse onde ele chegou. Pela graça de Deus, é lógico, né? Eu cito um pouco da história de José, para quem não conhece, eu vou fazer um apanhado geral aqui, só para você se situar e se lembrar, se recordar quem é José, se caso você não se lembre, né? A história de José está em Gênesis. A história de José é a história de um menino que tinha 12 irmãos. Ele era filho de Jacó, filho de Isaac e Rebeca, né? E Jacó teve 12 filhos e 2 deles foram de Raquel, uma das esposas de Jacó, que ele amava muito. E José, ele era muito amado pelo pai, muito amado pelo pai. José teve sonhos, na qual ele contou para os irmãos. Estou fazendo um apanhado geral aqui, porque quase por um pouquinho eu estava indo aprofundar a história de José. Vocês viram que eu comecei até a contar mais devagar, mas esse não é o intuito. Para não tomar muito seu tempo, eu vou só fazer um apanhado. E José teve sonhos, e esses sonhos foram sonhos proféticos que o Senhor deu ao coração dele. E ele contou esse sonho insabiamente aos seus irmãos. E os seus irmãos já tinham José como um membro separado da família pela preferência do pai. Eles tinham um pouco de inveja de José. Ao decorrer do tempo, José teve um segundo sonho. Novamente ele não teve prudência e contou aos seus irmãos essa revelação do Senhor, que é lógico que eles não receberam como uma revelação do Deus Criador, né? Eles trataram como se fosse um insulto do irmão, um insulto de José. Então eles fizeram com José aquilo que eles achavam que era o correto para tirar José de alguma forma dos caminhos da família, ali do entorno familiar. Mentiram para o pai, falaram que José foi devorado por uma fera e venderam José para o Egito. Quando chegou no Egito, imagina um jovem sendo escravizado, um jovem de uma família de boas condições, sendo retirado de casa, retirado dos seus e vendido como escravo. José começou a trabalhar como escravo. José era um menino escolhido por Deus. Então todas as coisas que José colocava as mãos, o Senhor abençoava. E José, em tudo que fazia, prosperava, e o Senhor começou a colocar pessoas para ver José com esses olhos. José, quando foi preso, ele foi bem visto pelos olhos do carcereiro. O carcereiro ajudava José ali, né? Dava a José posições que normalmente não teria um prisioneiro. José foi vendido à casa de Potifar, que era o governador ali. Potifar, que era o general do faraó. E durante esse percurso, José teve altos e baixos ali na vida de escravo, provavelmente. E uma das infelicidades que José teve que passar foi que a esposa do seu senhor, do Potifar, se apaixonou por ele. Se apaixonou não, né? Teve interesses ali por ele, como homem. E ele a recusou pela fé e pelo respeito e a fidelidade ao seu Deus e ao seu senhor, o Potifar. Só que essa senhora, ela acusou ele de assédio. E ele foi preso. E durante esse percurso, ele passou um tempo preso. Lá teve
um copeiro e um padeiro do rei, que foi preso por algo que aconteceu naquele tempo. E tiveram um sonho também. José interpretou os sonhos dele, pediu para que eles se lembrassem dele, né? Um deles, que foi o único que foi salvo, pediu para que ele se lembrasse dele junto ao faraó, porque ele era inocente. Por alguns anos o copeiro ele esqueceu-se de José. José permaneceu-se na cadeia, até que o faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. Aí José interpretou o sonho do faraó. Além de interpretar, o Senhor deu a José sabedoria para guiá-lo ali, né? Para que ele pudesse fazer com que aquele sonho não fosse a ruína do Egito. E naquele dia, José dormiu escravo, acordou escravo, e naquele mesmo dia ele se tornou governador do Egito, porque o faraó achou de bom tom colocar aquele que revelou o sonho para ele, revelou ali, né, o significado daquele sonho que o atormentava, como o governador de tudo aquilo que iria acontecer. Foi sábio da parte dele, porque se José teve a revelação do sonho, ele também teria como resolver ali de uma forma, administrar o problema, né? E aí, nesse percurso, José, vocês reconhecem que ele teve que fazer várias escolhas. José teve que fazer várias e várias escolhas. E no meio disso, ele fez escolhas prudentes e também escolhas imprudentes, mas acima de tudo, as escolhas de José em um contexto geral, assim também eu acredito que o Senhor o viu de forma geral, em um contexto geral, foram escolhas sábias que fizeram com que José conseguisse um cargo que nem existia. Na época não existia governador do Egito, não existia esse cargo. Esse cargo foi criado e foi dado a um homem que era escravo, mas era um homem diferente dos outros escravos, dos outros servos. José era escolhido por Deus, José era separado por Deus. Então não havia um cenário diferente além desse. De alguma forma José ia se tornar governador do Egito. E quando eu entrei nessas nuances, né, sobre José, eu coloquei alguns pontos para que a gente pudesse ressaltar sobre José, em ordem cronológica, para que todos pudessem entender de alguma forma como que as escolhas afetam, como que Deus trabalha mediante as promessas, né, que Ele derramou na vida dele. E a primeira, na ordem cronológica que está aqui no livro, a primeira delas é a promessa. José sonhou e recebeu de Deus a revelação do seu futuro. A segunda foi o compartilhamento, foi José compartilhar com os outros. Ele contou aos seus irmãos o que tinha visto, o que tinha sonhado, né? A segunda, a rejeição, a ordem cronológica de que tudo aconteceu. José foi invejado, traído, vendido como escravo. A quarta, as provações. Serviu fielmente e foi injustiçado e preso. José serviu fielmente ao seu Senhor. A fidelidade, mesmo preso, permaneceu íntegro e cheio de fé. E a exaltação pela qual o Senhor permitiu que José passasse. José interpretou os sonhos de Faraó e foi levado pelo Senhor e foi levantado pelo Senhor como o governador do Egito. Durante a caminhada de José, ele fez diversas escolhas, e uma das principais escolhas que ele fez foi ser fiel ao Deus que o seu pai o apresentou, o Deus que Jacó apresentou para ele, o Deus da família, o Deus dos antepassados. Ele foi fiel a ele, fugindo dos maus caminhos, fugindo da murmuração, da má conduta, fugindo do pecado do adultério, né? E essas escolhas de José fizeram com que, independentemente do tempo que havia se passado, tudo viesse a frutificar na qual o Senhor prometeu para ele, né?
E não sei se vocês sabem ou se vocês se recordam qual foi o sonho de José, mas nos sonhos de José, os sonhos todos simbolizavam os seus irmãos em algum dado momento se curvando perante José. Por isso os irritaram de tal forma. E quando veio tudo aquilo que o faraó sonhou, todos os sonhos do faraó, que era sobre escassez de comida, escassez de alimentos, só o Egito tinha comida. Então seus irmãos, desculpa, seus irmãos precisaram, né, estar ali de alguma forma buscando comida no Egito. E eles tiveram que estar diante de José, sem saber que era José, se curvaram a José, sem saber que ele era José, e José era o governador do Egito. A decorrer dessa história, todos foram perdoados por José, um homem íntegro e cheio de fé, um homem que amava a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima dos próprios sentimentos, que é o que a gente precisa fazer. Então, o legado que José nos deixa, além da obediência e da fé, pelo menos eu aprendo com José, nas escolhas dele, é que o nosso amor por Deus, o nosso amor pelo Pai, ele tem que, todas as vezes, não é em algumas vezes, ele tem que todas as vezes superar o nosso emocional. Se o nosso emocional chega até aqui, o limite que a gente consegue emocionalmente fazer algo é esse, o amor ele tem que ultrapassar. E, consequentemente, agirmos por amor. Porque eu imagino que José, naquele tempo, ele não havia esquecido tudo que tinha acontecido. Ele não havia esquecido tudo que ele tinha passado. Porque provavelmente tinha mais anos que ele tinha sido escravo do que ele estava de governador. Mais anos na qual ele estava sendo escravo do que de governador. Então ele passou por muitas coisas que provavelmente marcaram o corpo dele e marcaram a mente dele também. Mas como servo do Senhor, eu acredito que José nem mesmo questionou a possibilidade de não dar o perdão aos seus irmãos, de não dar o perdão, o amor de volta a eles. José, quando foi vendido, provavelmente era um adolescente. José passou por muita coisa. O emocional de José provavelmente foi agredido de formas violentas que a gente não consegue nem imaginar. Só que na hora que José precisou mostrar quem era o Senhor da vida dele, se era ele mesmo e as suas emoções, ou se era Deus, o seu Criador, e o amor a ele, a fidelidade a ele, ele escolheu a Deus. Ele escolheu a Deus. Ele escolheu ser fiel, ser obediente, ser reto e justo perante ao Senhor. Porque perante ao homem, perante aos sentimentos dele, ele poderia ainda ter raiva, ele poderia ainda sentir mágoa daquilo. Mas ele não fez essa escolha. Ele fez a escolha de servir ao Senhor continuamente e sem cessar. E não foi só nesse dia. Ele continuou servindo ao Senhor continuamente e sem cessar. Até mesmo após, todo o percurso dele ali de reinado como governador. Reinado não, de liderança ali como governador. Quando ele chegou a estar nos seus últimos dias, talvez, de vida, meses, não sei, anos, não faço ideia quando ele pediu isso. Ele pediu para que quando ele morresse, que os ossos dele, quando eles fossem libertos pelo Senhor, porque aquilo já era uma promessa. O Senhor já tinha dito que eles seriam cativos e depois seriam libertos. Que quando eles fossem libertos pelo Senhor, que esses ossos fossem levados com eles de volta para a terra prometida, de volta a Canaã. Porque até mesmo pós-morte, José não queria se separar daquilo na qual ele cresceu, ouvindo, daquilo na qual ele permaneceu fiel até o fim. Então, eu queria te dizer que independente do erro que você tenha cometido, do erro que você esteja cometendo, do erro que você possa ter pensado em cometer até, se você parar hoje, olhar
voltar os seus olhos para o Senhor, pedir perdão, mostrar ao Senhor que o caminho que você quer seguir é o da fidelidade a Ele, é o da obediência a Ele, é de um coração cheio de amor, o Senhor vai encontrar as suas orações, o Senhor vai encontrar o seu coração reto e sincero a Ele, vai te enviar o Espírito Santo para te ajudar. Ele já está aqui no nosso meio. Mas você precisa querê-lo, querer se aproximar dele, querê-lo na sua casa, querê-lo na sua vida. Então, se hoje a sua atitude não é de fé, não é de obediência, não é de amor, é o seu emocional que está reinando, abdica a mão disso, renuncia a isso, apresenta isso para Deus, até mesmo se você ainda não estiver conseguindo. É perdão que você não consegue? Olha o exemplo de José. Olha o exemplo de José. Tá? Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você sente em relação a essa pessoa. Mas essa pessoa, ela não pode ser maior no seu coração do que Deus. Você não tem como dizer pra mim que você ama a Deus mais que todas as coisas. Só que aquilo que controla o seu coração é o seu ressentimento por essa pessoa. Por esse pai, por essa mãe, por esse irmão, por esse colega, não sei. Se o seu sentimento por essa pessoa te impede de pedir perdão, te impede de perdoar essa pessoa, independente do que ela tenha feito, essa pessoa se torna o Senhor da sua vida. Porque o Senhor da sua vida é quem controla suas atitudes, os seus atos, o seu coração e a sua mente. Se é Deus, você se liberta disso. Se é Deus, você se livra disso. Era Deus que José servia. Era Deus que era o Senhor de José. Por isso que não prevaleceu no coração dele a arrogância, não prevaleceu no coração dele o desejo do pecado, a murmuração, a desistência da fé, e sim a perseverança e a obediência ao Senhor, o perdão. Era Deus o Senhor de José. E José deixou claro, tanto que o nome dele foi marcado em toda a história. O nome dele está escrito lá. A história dele está sendo contada lá. A história dele está contada lá por algum motivo. Por algum motivo o Senhor o exaltou como governador do Egito, um cargo que nem existia. Então, se você tem dúvida que isso pode dar certo, é uma história que te deixa claro, que te prova. Então, se você não conseguiu hoje perdoar, se você não conseguiu fazer as escolhas certas até aqui, eu te peço para que você venha orar ao Senhor, pedir ao Senhor para te dar esse direcionamento, para te acalmar em relação a essas coisas e para te ajudar caminhando com você passo após passo, para que você possa fazer uma mudança de nível, não só uma mudança de atitude, mas uma mudança de nível. Quando a gente escolhe perdoar, o nível é elevado. A gente é elevado para outro nível. A gente é elevado no Senhor para outro nível. Nosso cenário ao redor pode continuar o mesmo. Mas perante Deus não é. Então é isso. Eu espero que algo dessa palavra tenha penetrado em teu coração, tenha te feito lembrar e tenha te feito, talvez, pensar na possibilidade de sair do seu estado atual e ir para um pouquinho mais profundo com o Senhor. Então, um abraço, fica com Deus. Que Deus possa desamarrar esses nós que você tem dado no seu coração de não perdoar. Que o Senhor possa vir com a sua mão suave, com a sua mão leve, desfazer esses nós, para que você venha perdoar e ser perdoado também. Então, um beijo, fica com Deus.